Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, tudo bem com vocês? Sou o Thiago Ferreira, estamos de volta para trazer as novidades do nosso querido Fluminense e vamos falar um pouquinho sobre o jogo de ontem. Não teve pós-jogo, pessoal, o vídeo ia sair muito tarde, todo mundo ia estar... Mas esse aqui tá saindo de manhãzinho, então a gente vai falar um pouquinho sobre o jogo e vou aproveitar esse vídeo para trazer novidades para você, porque eu sei que você gosta, eu sei que você anseia por novidades do nosso Fusão. Mas antes, por favor, não se esqueça de arrebenta no like. Arrebenta nesse like, clique no gostei, é sempre muito importante, tá? O seu like, não esquece disso não. Não menospreze o seu like, senhoras e senhores, porque o seu like nos ajuda demais. E também, confere se você tá inscrito aqui no canal, se não, se inscreva. E é isso aí, por favor, se inscreva aí e ative o sininho também para todas as notificações. Meus queridos, vamos lá. Tem muita coisa pra gente falar nesse vídeo aqui e eu vou tentar ser o mais dinâmico possível pra você não ficar de saco cheio da minha cara. Mas eu preciso trazer isso aqui primeiro. Galera, chamou muita atenção no jogo de ontem essa imagem aqui, né, que os torcedores que ali foram, né, os guerreiros de verdade, colocaram ali, levantaram bandeiras e tal, escrito fora subiu o dia covarde, né, jogue não sei o que, aí tem aqui doe sangue, aí a gente teve aqui a Yang Flu e outra também torcida organizada colocando de cabeça para baixo as faixas, então, querendo ou não, rolou ali um certo protesto da torcida do Fluminense no clássico de ontem contra o Botafogo. Esse é um dos pontos que eu queria trazer para você. Muita gente achou que faltou aqui faixas falando sobre o presidente, né? Parece que assim, o presidente aqui falou os jogadores, que faltam raça, né? Doe sangue aos jogadores e fora o dia, mas aqui não teve placas ali ao Mário, não que eu vi, né? Talvez teve e eu não consegui ver, então comentei se você viu, mas a galera sentiu falta aí da crítica também à diretoria do Fluminense, né? Porque querendo ou não, acaba sendo um problema de todos, né? Futebol precisa de muitas mãos para que aconteçam, né? Então é isso. Agora, falando um pouquinho sobre a partida, né? A gente teve um empate ontem. O Fluminense não perdeu, galera. Uau, né? Quando a gente viu a escalação, ficamos ali. Eu particularmente fiquei desacreditado do jogo, mas não, o Fluminense conseguiu ali um empate, né? Fora de casa, né? Apesar do Engenhão ser o nosso salão de festas, foi sim considerado ali fora de casa. O Fluminense já mandou muitos jogos no Engenhão, pessoal, né? Você que é mais novinho aí, você muito provavelmente não se recorda disso, né? Mas rolou já muito disso aí. Nós mandamos os nossos jogos no Engenhão e eu era muito feliz lá também, né? Prefiro Maracanã? Eu prefiro Maracanã, mas assim, o Engenhão é bem legal. Aí o que acontece aqui? Surpresa, pô. Fiquei surpreso com a partida do Fluminense. Queria destacar algumas coisas, na realidade quero e vou, né? Tanto coisas boas como coisas ruins também. Mas preciso dizer uma coisa no geral. Acho que a atuação dos jogadores reservas, deixar bem claro isso aqui, foi decente. Pô, Thiago, como assim decente? Cara, decente. Não foi espetacular, mas também não foi péssimo, não. Mesmo jogadores sem ritmo de jogo, sem entrosamento, você teve um Fluminense que se comportou relativamente bem na partida. E o que me preocupou muito, além de atuações individuais, mas o que me preocupou muito foi a entrada dos titulares. Meu amigo, ninguém quer correr, não. Ninguém quer jogar, não? Eu sei, Zubeldia teve problemas nesse jogo também. As mudanças do Zubeldia mataram o Fluminense, mas muito matou o Fluminense também, porque os titulares entraram com o rei na barriga e não correndo nada, não jogando nada, deixando o torcedor totalmente preocupado. Galera, vamos lá. Você tem uma escalação bem limitada, que foi essa escalação aqui, né? Você teve ali Fábio no gol, René na esquerda, James e Inácio, que Inácio foi o melhor jogador para mim em campo, né? Muito bom mesmo. Aí a gente teve ali Samuel Xavier na direita, né?
Otávio e Nonato e Ganso no meio de campo, né? A gente teve ali Soteldo, que eu acho que também jogou bem. Eu sei que o Serna ficou com uma nota melhor por causa da assistência, mas eu digo que o Soteldo, para mim, jogou bem melhor do que o Serna, por exemplo. Não foi só a assistência do Serna que me fez achar que ele fez um bom jogo, não. Eu acho que o Serna fez um jogo abaixo, mas a assistência ajudou. Já o Soteldo não deu assistência, mas, cara, o Soteldo criou oportunidades e é pra cima do adversário. Aquilo que eu falei pra vocês, né? Que eu falo muito pra vocês que pelo menos o Serna tenta alguma coisa. Né? O Serna mostra alguma coisa, o Serna. Sabe, no deserto de nada, você tem um mini oásis ali, né? Tentando alguma coisa. Então, assim, beleza. Então, essa foi a escalação. E, cara, apesar de tudo que eu falei, acho que os reservas fizeram pelo menos um jogo que eu falei, pô, assistível, cara. Tô conseguindo assistir isso aqui. Só que quando entrou os titulares, qual é o natural, pessoal? Se eles são titulares por causa de alguma coisa. Por quê? Ou eles correm mais, porque eles são mais habilidosos, porque tecnicamente eles são superiores, né? Tudo isso, porque estão mais entrosados, porque já se conhecem, porque estão arrebentando. Eles são os titulares. Quando você fala fulano é titular, tu já pensa que o cara é um nível bem mais alto do que o reserva. Porque o que ficou a sensação, aí eu não sei se eu tô exagerando, a sensação é que os reservas eram para ser titulares e os titulares eram para ser reservas, porque os reservas jogaram melhor do que os titulares e quando entraram os titulares o time morreu. Galera, Lúcio Acosta, assim, tenebroso. Hulk, caraca, maluco, o Hulk tá muito mal, mano. E o Canóbio, horrível. Horrível. Então, assim, juntou Hulk, Canóbio e Lúcio Acosta, caixão e prego. Caixão e prego. Acabou, morreu, faleceu. O ataque do Fluminense foi destruído pelo próprio Fluminense. Doideira, não deu certo. Ah, Thiago, todos os reservas mandaram bem? Derenina nada, tá? Castilho fez uma partida assustadora. Gente, o Castilho fez uma partida assustadora, meu Deus do céu. O Castilho acertou alguma coisa nesse jogo aí? O Castilho acertou alguma coisa? De verdade mesmo, porque talvez eu dei uma cochilada. Pode ser, eu dei uma cochilada aqui, ó. Cara, o Castilho tava com dificuldade demais de dominar, de fazer o giro, de fazer a bola rodar. Jesus, e esse pra mim é o maior problema do Fluminense agora. Porque você tem Castilho que não tá dominando uma bola. Você tem o Hulk que parece uma barca com... Como é que é o nome daquilo, diretor? Quando a gente para o barco e joga a âncora. O Hulk parece um barco, que já é, né? Sem motor, com uma âncora no fundo, filho. Tá troço de maluco. E você tem o Germancano, que já não joga bola desde 2024, pô. Esses são as opções de centroavante do Fluminense, pô. E pior, tu olha pra base, não tem Cauã Elias não, pô. Não tem Cauã Elias não. Vai colocar quem? Base esquece também, né? Porque ontem também o jogo... Esse vídeo eu tô gravando após o jogo, tá? É meia-noite alguma coisa aqui. Então, assim... O Zubeldia pra usar a base... Não sei. Talvez só se ameaçar a família. E eu não tô falando pra fazer isso não, Deus me livre. Deus me livre, gente, ó. Eu tô falando no sentido figurado de, tipo assim, só se exigir algo muito absurdo pra que o Zubeldia use a base, que parece que não vai acontecer mesmo no jogo desse, ele não utilizou. Eu fico me perguntando, era melhor o Riquelme Felipe ter entrado, gente. No lugar do Serna, no lugar do Soteldo, o Riquelme Felipe, no lugar do Soteldo, pra fazer aquele drible e tal. Né, porque entrou o Canóbio, horrível. Entrou o Savarino, muito mal. Então, sim, né, as coisas não funcionam. As coisas não funcionam. Os titulares do Fluminense não funcionam, né? Mas, assim, tem uma coisa muito boa nesse jogo. Eu queria destacar. Sei lá, eu tô achando que o Mendigo dormiu no quarto do Inácio de novo. E eu estou vendo o Inácio se transformar naquele Inácio do Mundial, pô. Cara, o Inácio fez uma partida. Ah, Thiago, é porque fez o gol? Não. Antes do gol, já tava falando aqui. Que partida absurda do Inácio. Inácio estava fazendo aquele tipo de partida de... Se o René errasse, ele estava lá para consertar o erro. Se o James errasse, ele estava lá para consertar o erro. Se o Samuel errasse, ele estava lá para consertar o erro. Se o Otávio errasse, ele estava lá.
onipresente, consertando bobagem de todo mundo, dando bote certinho. Cara, o Inácio hoje foi o melhor jogador do Fluminense, disparado, anos-luz. Foi muito bom o Inácio, tá? Mas agora voltando, Inácio, parabéns, mano. Pô, fico feliz de você estar jogando bem, é um cara muito humilde, e sofre muito com lesões, né? Mas assim, é um jogador que. É Inácio e Thiago Silva, né? Contra o Rivadavia, né? Não tem muito o que fazer, não. Agora, pessoal, por que tá aí na thumbnail a maior preocupação que eu tenho? A maior preocupação do Fluminense é o centroavante de novo. Porque o único centroavante que estava funcionando, pessoal, era exatamente o John Kennedy, que não joga mais essa temporada por causa de uma lesão muito triste que sofreu. Então, eu fico aqui pensando quem pode ser a próxima peça que vai surpreender. Quando essas coisas acontecem no Fluminense, né, dos titulares, dos jogadores caríssimos, né, não estão resolvendo, nem a maior contratação da história do Fluminense, nem o Germancano, um dos maiores ídolos da história também. Quando tudo isso não começa a resolver, o Fluminense tem que olhar para a base. Só que com o Zubeldia não tem essa opção. Então a opção que a gente tem é sofrer. É sofrer com centroavantes que não fazem gols. Só para você ter uma ideia, o gol do Fluminense hoje foi marcado pelo Inácio, que é zagueiro. Aí a gente teve o gol contra o Vasco, foi marcado também, mas pelo Martinelli, né, que é volante. Então, assim, a situação do Fluminense está devastadora para centroavante. Eu acho que eu nunca vi, talvez já tenha visto, né? 2024, mas tinha Cauã Elias, né? Então, assim, mas hoje eu acho que o Fluminense vive o pior momento para centroavante. Não sei o que a diretoria vai fazer. A gente fala que tem 3 opções, mas Castilho, Germancano e Hulk, hoje não funcionam nenhum dos 3. Então, no fim das contas, nós não temos opção para centroavância. Depois eu vou até fazer mais um vídeo sugerindo aí o que a gente pode fazer. Mas com a partida do Castilho ontem, não é que eu tô falando, gente, que porque ele jogou mal contra o Botafogo, um jogador que também já estava um tempão sem jogar, altamente sem ritmo de jogo, altamente, sabe? Isso tudo eu sei, mas foi assustador, né? Minimamente eu esperava ver alguma coisa ali do Castilho, algo que não aconteceu. Então assim, fica aquela preocupação. Quem vai assumir a responsabilidade de meter os gols? Será que é o Hulk? Será que é o Germancano? Será que é o Castilho? Hein? Complicado, né? Complicado. Outra informação que vale a gente destacar agora, né, no finalzinho desse vídeo, é que Ganso jogou, né, começou jogando ali como titular e tudo mais. Eu acho que até o começo do jogo o Ganso estava bem, depois se perdeu um pouco, né. Mas assim, ficou claro que agora ele fica, tá? Por quê? Porque ele fez o seu 13º jogo pelo Campeonato Brasileiro. Então, Ganso oficialmente não deixará o Fluminense aí nesta janela, porque agora nem pode mais, tá bom, meus queridos? Então é isso. Mas comente o que você achou do jogo. Eu acho que os reservas representaram melhor o Fluminense do que os que são ditos ali como os titulares, né? Complicado. Achei bem complicado. Mas em breve a gente volta com mais informações pra você. Não esquece de deixar aquele like, se inscrever, de ativar o sininho tricolor. Tudo isso é muito importante para o canal do Fluminense, rapaz. Esquece não. Beijão no seu coração. Fiquem todos bem e tchau. E valeu, pessoal. Tamo junto.